paz, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição 5 hoje. Membros da família de Deus. Esse é o nosso tema de hoje e grato por você já estar aí participando nesta lição. Bom, nós vamos então já aqui na nossa matéria, o texto áureo, né? O texto áureo diz assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A nossa verdade aplicada diz que o perfeito sacrifício de Jesus Cristo resultou em reconciliação com Deus e permitiu que nós tornássemos membros de sua família. 3 objetivos. Primeiro, apresentar a posição de Israel diante de Deus. Terceiro, segundo, explicar como o sacrifício de Cristo nos trouxe a paz. E terceiro, falar sobre como nos tornamos a morada de Deus. Nosso texto de referências tem Efésios capítulo 2, versículos 11, 12, 13, 14, ok? Nosso texto de referência. Você lê em casa, por favor, eu vou aqui já para a nossa introdução. Bom, após a sua brilhante exposição sobre a doutrina da salvação, Paulo agora trata acerca da condição dos gentios antes de Cristo e revela como Cristo desfez as barreiras que havia entre judeus e gentios naquele tempo, ok? Um novo povo formado por Deus. 3 títulos. Éramos gentios na carne, chamados incircuncisão. Éramos sem Cristo e sem esperança. E éramos estranhos às alianças da promessa e sem Deus no mundo. Nós vamos ver, então, um novo povo formado por Deus. Veja, Efésios 2, versículo 11, disse, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne, tá? Ou seja, no físico, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, o apóstolo Paulo aqui falando com a igreja de Éfeso, que são gentios, né? No caso, tá? Uma grande maioria, tá? Tinha os judeus, que toda igreja que Paulo começa, normalmente ele vai na cidade, entra numa sinagoga e prega a Cristo, e depois esse grupo que crê nele forma a igreja, tá? Disse que havia grupos de judeus, tá? Cristãos, judeus, né? A princípio, eles rejeitam os gentios, né? Ou seja, era bem natural isso, tá? Porque eles se sentiam que eram povo de Deus, né? Que são circuncidados no corpo, né? A circuncisão, o que é circuncisão? Circuncisão assim, literalmente, se você procura no dicionário, cortar em volta, né? Em círculo, tá? Por exemplo, né, assim, dentro dessa questão de definição, uma árvore, você tem uma árvore, tá? E você pode fazer, né, uma corte em volta para juntar água, tá? Isso é uma circuncisão, né? Cortar em volta, tá? No caso, o judeu, Deus orienta Abraão para que o povo judeu, né, quando Deus chama a Abraão, tá? Foi com Abraão que se estabelece a circuncisão, Deus orienta que o povo de Deus seria circuncidado, ou seja, os varões, né, seria cortado em volta, né, da glande, né, do órgão masculino, tá? Então esse corte em volta, né, que era chamado de circuncisão. Ou seja, todo judeu, todo varão judeu era circuncidado. Tem uma marca, né, na sua parte íntima, de que mostra de que ele é descendente de Abraão. Isso, uma circuncisão na carne. Bom, nós éramos gentios na carne, chamados de circuncisão, ou seja, como gentio.
não tem a circuncisão, se chama incircunciso. Israel foi o povo escolhido por Deus para serem receptores das revelações de Deus. Tá, irmãos? Isso é muito importante. E, por consequência, lhe representar e anunciar a salvação diante das nações da terra. Quando você vê, tá, você vai estudar teologia, se você quiser, você pode estudar com nós temos nossos cursos de teologia online, né? Você vai perceber, num curso mais aprofundado, que cada povo, cada nação tem uma missão na história, tá? No plano de salvação. Tá? Os egípcios têm seu chamado, os babilônicos têm seu chamado, o mundo grego tem seu chamado, os romanos têm seu chamado. Cada nação, cada império, tá? Eles têm seu ponto de atuação na história dentro do plano de salvação. Tá? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo do mundo grego, né? O mundo grego tem um chamado específico por Deus. Para quê? Para traduzir todas as revelações que Deus faz para Israel, para a nação dos judeus, que eles escrevem as revelações em hebraico. Então, quando o Império Grego domina o mundo, Deus permite, Deus levanta esse Império Grego para que os gregos vão pegar essas revelações de hebraico e traduzir para o grego. E o grego era a língua universal da época. Ou seja, o que Deus está fazendo? Deus está fazendo que o conhecimento que ele revelou para os judeus se torne agora acessível para o mundo da época. Isso é muito interessante. A Septuaginta, a tradução grega, fica acessível para o mundo da época. Então, Deus levanta os gregos com essa finalidade. Tá? E assim você vai ver, né, nos estudos, como que Deus levanta cada povo para um fim específico. No caso dos judeus, eles são chamados para serem os receptores das revelações de Deus. Tá? Porém, os judeus se ensoberbeceram, acharam que Deus amava apenas a eles. Mas ninguém desprezando assim os gentios, né? Pedro, em Atos 10, 28, ele entra na casa o centurião Cornélio, mas ele diz assim, olha, você sabe que não é permitido um judeu entrar na casa de um incircunciso, né? Ou seja, Cornélio é um simpatizante da religião judaica, só que ele não é prosélito. Os prosélitos eram pessoas gentias que permitiam ser circuncidados para participar dos ritos judaicos, da religião judaica. Mas Cornélio não era. Então Pedro disse assim, olha, vocês são incircuncisos, isso não é permitido, né? Mas Deus lhe disse para Pedro, vai, aí eu quero que você comunique o evangelho, né? Então Pedro fica meio assim, porque ele é judeu, mas vai, né? Obedece ao Senhor, tá? Então eles achavam que só eles serão os chamados, só eles serão especiais, tá? Mas dentro da história vamos ver que Deus chama a cada um, ok? Bom, éramos sem Cristo, sem esperança. Lembrai-vos de que no outro tempo eres gentios na carne, ou seja, não era circuncidado no corpo. Ou seja, antes estiveram separados de Cristo. Agora estão nele, em Cristo, né? Nós antes não conhecíamos a palavra, agora estamos em Cristo, nós cremos na palavra. Antes, os gentios viveram alienados da comunidade de Israel, já não pertencíamos, né? Agora são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É interessante isso, porque existe algo superior, existe um plano superior de Deus. O plano superior de Deus não é que as pessoas se tornem judeus, existe algo além. Ou seja, os judeus fazem parte de um sistema maior, tá? Que é ser cidadãos da família de Deus. Antes foram estrangeiros em relação aos pactos da promessa, agora são membros desse pacto. Antes viveram sem esperança, agora transbordam de viva esperança, tá? Antes viveram sem Deus, agora estão em paz com Ele. Tá? Então, sem Cristo, éramos sem Cristo, sem esperança, mas graças a Deus, né?
que agora nós temos uma viva esperança, tá? E estamos em paz. Éramos sem Cristo sem esperança. Olha só, eu coloquei aqui de uma forma mais clara para você, ver se você consegue acompanhar o raciocínio, né? Ou seja, éramos sem Cristo, ou seja, não tínhamos acesso à palavra. Nós não tínhamos cidadania, ou seja, não desfrutávamos da cidadania no seio do povo eleito, né? Os judeus, para você participar do judaísmo, tinha que ser circuncidado. Sem amigos, quer dizer, dentro do contexto, tá? É a experiência da amizade de Jeová. Ou seja, nós não tínhamos relacionamento, tá? E aquele que cria referente a Abraão, com a mesma fé de Abraão, era amigo de Deus, né? Então, isso nós não tínhamos, tá? Éramos sem esperança, porque nós não tínhamos a promessa divina. Se tem uma promessa, tem esperança. E nós não tínhamos isso. Éramos sem Deus, ou seja, nós éramos pagãos, tá? O Deus pagão era só ilusão, né? Então, era o nosso estado. Éramos estranhos às alianças da promessa e sem Deus no mundo. A referência de Efésios 2:12 é provavelmente a promessa fundamental feita por Deus a Abraão. Era acompanhada de promessas específicas para esse povo, né? Então, Deus chama Abraão, ele faz umas promessas, tá? E disse que nas suas sementes seriam benditas todas as nações da terra. Seriam abençoadas todas as nações em tua semente, né? É interessante quando a gente presta atenção em alguns detalhes, e eu quero que você aqui entenda. Olha o que Paulo explica nesse texto de Gênesis. Em tuas sementes serão benditas na terra. Está Gênesis 26, versículo 4. Aí Paulo esclarece. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua posteridade, que é Cristo. Olha só, irmãos. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha, isso é fantástico que Paulo coloca. Paulo está dizendo que o que Deus promete a Abraão não é somente uma promessa, tá? Que tem uma base terrena. Não é somente para os descendentes segundo a carne, tá? Segundo a genética de Abraão, física, não, tá? Está dizendo que a promessa maior, a promessa superior, tá? É para aqueles que estão em Cristo. E a tua posteridade se refere a Cristo. Então, se eu sou de Cristo, logo eu sou descendente de Abraão e logo sou herdeiro da promessa. Olha que coisa interessante o que Paulo está dizendo, tá? Nós, quando aceitamos a Cristo, cremos da forma que Abraão crê, também temos direito, tá? Abraão disse ao autor de Hebreus que ele tinha por promessa uma cidade celestial, tá? E nós também, quando aceitamos Cristo, igual Abraão aceitou, que creu na palavra, tá? Então, também nós temos direito à cidadania espiritual. E muitas bênçãos, tá? Que se tornam acessíveis quando cremos, tá? É claro que tem algumas questões bem específicas à nação, tá? De Israel, aos judeus, segundo a carne mesmo, tá? Como tomar posse de toda a região da Palestina, né? Isso é uma questão especificamente para judeus nascidos geneticamente, tá? Nós temos algo superior, que Abraão disse, tá? Uma cidade celestial. Tá? E as promessas, né? Segundo que nos pertence em Cristo. Unidade do corpo de Cristo. Estávamos longe, chegamos perto, estávamos sem reconciliação e alcançamos a paz. Éramos dois povos e nos tornamos um só povo. A unidade do corpo de Cristo. Efésios 2, 14 e 15 diz, porque ele, é Cristo, tá?
é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Veja, a morte de Cristo gera mudanças em todos os ambientes. Então, está dizendo que ambos os povos, tanto gentio quanto judeu, tá? Nós tínhamos um probleminha, que era o muro, a parede chamado pecado. Tá? O pecado nos limitava, tá, de ter acesso a Deus. Tá? Então, agora, né, não tem mais isso. Né? Então, quando Cristo derruba a parede de separação, que é o pecado, vai influenciar todos os ambientes, todos os contextos. Vamos entender melhor. A obra expiatória pôs um ponto final nas divergências sociais, culturais e religiosas entre judeus e gentios. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Né? Ou seja, há um propósito maior do que ter um povo judeu. É ter um povo de Deus. Porque a semente da promessa, de Gênesis 3,15, é para todos. Deus disse que da semente da mulher viria um que pisaria, né, na cabeça da serpente, tá? E então a humanidade seria redimida. Então a promessa não é só para o judeu, é para a humanidade. Tá? Então é muito interessante, importante que nós entendamos, tá, que os judeus fazem parte de um plano maior. Tá? É uma peça de um plano maior. Qual o plano maior? Que toda a humanidade seja reconciliada com Deus. Então, quando Cristo morre, quando Cristo tem essa obra expiatória, morre na cruz, tá? Não somente está derrubando a parede de separação para o judeu, mas para toda a humanidade. Estávamos sem reconciliação e alcançamos a paz, porque Ele é a nossa paz. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. É interessante, né, irmãos? Antes, nós estávamos como inimigos de Deus, tá? Debaixo da ira de Deus. E nós, até mesmo, não somente nós pecamos contra Ele, mas nos tornamos inimigos. Agora que Cristo morreu, nós estamos em paz com Deus. E Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz. Olha só. Então, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o quê? Como o mundo dá. Então, tem dois tipos de paz. Perceba. A paz de Cristo e a paz do mundo. Ok? Dois tipos de paz. Agora, Jesus disse assim: tenho-vos dito isto, que para que em mim a paz dele tenhais paz. No mundo, ou seja, o mundo tem outro tipo de paz. Né? No mundo tereis aflições. Você percebe isso? Tá? Jesus disse assim: eu tenho a minha paz e o mundo tem a sua paz. Se vocês estão em mim, vocês têm paz. Se estão no mundo, se vão viver conforme a forma, o processo de pensamento do mundo, vocês vão ter aflição. Ok? Então, quando diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. No mundo se refere ao sistema de paz do mundo. Por isso a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, ok? Entende isso? Tá? Então Jesus diz assim: eu venci o mundo, ou seja, eu não vivi conforme a forma do mundo, por isso tenho paz. Se você quer ter paz, tá? Basta você viver conforme a forma de pensar, tá? De Cristo, tá? Você receber a paz dele. Éramos dois povos e nos tornamos um só. No templo havia uma parede que separava os judeus dos gentios. Hoje somos todos iguais a Deus. Nisto, isso é estar em Cristo, tá? Eu acrescentei isso, tá? Não está na Bíblia, tá? Só para você entender que o texto anterior se refere a Cristo. Nisto, né, no estar em Cristo, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque
todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Tá? Isso é fantástico, né, irmãos? Antes nós não éramos, mas em Cristo somos. Não faz diferença disso aqui, tá? Ah, eu era judeu, aceitei Jesus. Eu era grego, aceitei Jesus. Pronto, acabou. Tá? Não tem mais judeu nem grego. Agora, todos nós somos filhos de Deus. Tá? Somos herdeiros de Abraão, né? Conforme nós cremos da forma que Abraão creu, então somos herdeiros conforme a promessa. O edifício de Deus, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Nossa posição no edifício de Deus e morada de Deus em espírito. O edifício de Deus, tá? Essa aqui eu coloquei uma imagem, né? É da igreja Casa de Deus na Guatemala, onde o pastor Cash Luna é o pastor titular hoje, né? Paulo, então, ele compara a igreja com o edifício que cresce a cada dia e é edificado, tá? Então, o edifício, ele faz uma comparação, não se fala ao templo, mas edifício fala das pessoas, tá? Nós somos comparados, cada pessoa é uma peça desse edifício. O fundamento dos apóstolos e profetas, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra da esquina, tá? Eu expliquei outro dia para vocês, eu disse assim mais ou menos, né, pegando aqui nosso modelo de revista, tá? Se isso aqui fosse um terreno, né, tem suas partes aqui de 90 graus, tá? A pedra fundamental, se é uma pedra no fundamento, a pedra de esquina, tá? Teria que ser uma pedra, tá, de 90 graus perfeitamente, porque ela vai reger os outros ângulos. Isso é a pedra de esquina, a principal pedra do fundamento, do alicerce, ok? Então, Cristo é a pedra, tá? Ele rege todo o edifício. A palavra inspirada, a Bíblia, né? E a palavra manifesta Jesus. Então, quando fala de que fundamento dos apóstolos e dos profetas, tá? Entenda claramente, tá? Aquilo que Deus no Antigo Testamento fala pelos profetas é a palavra inspirada. E o que os apóstolos nos falam é acerca de Cristo, que a palavra manifesta. Os líderes judeus se recusaram a lançar esta pedra que Deus havia designado como fundamento de suas esperanças, mas preferiram algum outro fundamento, né? Que é Pedro quem fala isso. Vós rejeitastes o Cristo, né? Porque ele é a pedra, tá? Nossa posição no edifício de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, quando fala que cresce, né, Paulo usando essa posição em Deus, ilustra a nossa posição em Deus, Paulo usa a figura do edifício. Cada cristão é uma pedra viva. Quando fala pedra viva, está dizendo justamente, tá, que nós estamos em processo de crescimento, é um crescimento contínuo. Tá? Cada cristão cresce continuamente. O fundamento, que é Cristo, é vivo e comunica vida também às outras partes do edifício. Então, pedras vivas, tá? Você vai ver no versículo em Pedro, né, que ele fala que Cristo é a pedra viva. Tá? E também, por consequência, nós somos pedra viva. Tá? Ou seja, é um fundamento vivo, é um fundamento, tá? Que não é estático, né? Nós estamos em processo contínuo, é mudança contínua. E isso é muito interessante, tá? Que você perceba que nós cristãos, tá? Estamos em processo contínuo de mudança. Tá? E você vai ver isso em 1 Pedro 2,5. Tá? 2,4 e 2,5, tá? Nos fala que Jesus é a pedra viva e nós também somos pedras vivas. Morada de Deus em espírito. A expiação de Cristo não somente tornou possível a nossa entrada ao templo,
Ele nos tornou seu próprio templo, sua habitação através do seu Espírito em nós. Então, pedra viva está dizendo isso, tá? O Espírito Santo está em nós, ele é um ser, uma pessoa, e nós participamos disso. Nós não somos uma estrutura física de um templo, mas nós somos uma estrutura viva. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo disse: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou seja, esse corpo não te pertence, pertence a Deus, porque ele habita em você, você é a habitação, você é a casa de Deus. Amém? Então, Deus abençoe meus irmãos, tá? Nós apresentamos a posição de Israel diante de Deus, explicamos como o sacrifício de Cristo trouxe a nossa paz e falamos sobre como nos tornamos a morada de Deus. Quando nos tornamos morada de Deus, casa de Deus, permita que Ele trabalhe em tua vida. Tá? Permita que o Espírito Santo que está em você, tá? Perceba isso, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente está em você. Tá? Permita que Ele coloque em ordem também o teu físico, que Ele cure você, que Ele coloque em ordem teus pensamentos, teus sentimentos, tuas emoções. Permita que o Espírito Santo que está em você, esse Deus Todo-Poderoso que conhece você, faça a obra em você. Amém? Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Boa BD para vocês. Até a próxima semana, assim Deus permitir. A paz do Senhor Jesus.